Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da língua portuguesa 1A, disciplina, né? Então, hoje nós vamos falar o que é gênero do discurso. Vamos lá. O contexto de produção e recepção dos textos. Quais textos você produzirá aqui? De finalidade, quem vai ler ou ouvir os nossos. Nesse momento, nosso projeto é a apresentação de um sarau litero-musical. Para realizar esse sarau, vamos estudar alguns gêneros que servirão de base a ele. Nesse estudo, você e seus assistentes todos lerão e produzirão relatos, poemas e textos teatrais, que serão expostos, claro, individualmente, de acordo com vocês aí, para quem quiser assisti-los. O objetivo principal será proporcionar um contato prazeroso com a arte literária e teatral. Então vamos lá. Primeiro texto. Empresas oferecem serviços de arranjo e delivery de flores. Vamos lá. Receber flores em casa não é privilégio dos apaixonados. Quem desembolsar a partir, que no caso valor R$ 180 por mês, pode acordar de manhã e dar de cara com um buquê de flores frescas da estação escolhidas por um florista. Incentivadas pelos próprios clientes, floriculturas passaram a oferecer pacotes de entregas semanais. A Fidelidade garante arranjos de até 20% mais barato aos assinantes. A maioria, cerca de 70%, é composta de lojas, hotéis, restaurantes e escritórios. Em ambiente corporativo, o HIT é o arranjo de orquídeas R$ 100 em média. Os outros 30% são os clientes residenciais, que formam um nicho bastante particular. As pessoas físicas, como Vanderlei Marques, 47, da Reserva Floral, gosta de chamá-los, contratam o serviço porque já gostam de flor e querem a conveniência de não ter de sair para comprar. Esse é o texto número 1. Texto 2. Flor. O que significa? Estrutura reprodutiva das angiospermas que, quando completa, é constituída por cálice, corola, androceu, estames e gineceu, pistilos, e quando incompleta deve apresentar no mínimo um estame ou um pistilo. Segundo a classificação, comum a qualquer planta cultivada como ornamental por suas flores. E terceiro, o que há de melhor, mais bonito, mais livre de impurezas, mais nobre. É. Texto 3 é o quadrinho. Vou mostrar aqui para vocês. Diz assim, a de 1 ao 6 quadrinho. Beto era um cara romântico. Todo dia levava flores, mas às vezes decepcionado. Já Pedro era normal. Não levava nada, mas às vezes surpreendia. Esse é o texto. Número 3. Texto 4. A flor e a náusea. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço, trata. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralise os negócios. Garante que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças evolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Texto 5. Eu nunca recebi flores, e isso me frustra. A maior parte das pessoas vai dizer que é frescura minha.
mas me sinto um peixe fora d'água, sempre que estou entre outras garotas e percebo que sou a única que nunca ganhou nenhuma. Houve um tempo que eu dizia que não gostaria de receber flores, que preferia receber qualquer outra coisa, que dar flores a alguém se resume em perda de tempo e dinheiro. Hoje retiro tudo o que disse. Quero um príncipe encantado de camiseta e calça jeans me esperando no portal com um buquê de rosas na mão e um sorriso no rosto. Esse é o texto 5. E o texto 6 é uma arte, tá? É propagandazinha, né? Exaltando as flores. É, um anúncio, né? Flores e plantas, para mais que bom, e baixa o telefone, propaganda, né? Vamos lá. Todos os textos lidos têm em comum o fato de fazerem alguma referência às flores. Cada um tem, entretanto, uma função e um objetivo específico. Por isso são tão diferentes entre si. A perguntinha é: tendo em vista o conhecimento sobre os textos, associe os textos lidos às seguintes classificações, levando em conta a função social de cada um, certo? Então, a número um é a reportagem do jornal, a número 2 é o verbete, a número 3 é a história em quadrinhos, a número 4 é o poema, a número 5 é o post do blog e a 6 o anúncio publicitário. Perfeito? Por que essa classificação de importância e de exaltação às flores? Perfeito? É, no que nós vimos anteriormente, observamos que determinadas características, estrutura, estilo, finalidades, autores, interlocutores, entre outras coisas, são comuns em certos textos e aparecem de forma recorrente, o que forma possível classificar um texto novo com base em outros já conhecidos. Essas semelhanças, menos ou mais recorrentes, compõem-se o que se chama de gêneros do discurso. Como vimos na seção Língua e Linguagem, há muitos e muitos séculos a linguagem e os textos têm sido foco de estudo. O conceito de gênero, da mesma forma, não é novo, embora no passado o foco dos estudos nessa área fosse os gêneros literários. Quer dizer, a finalidade dessa aula de mostrar isso para vocês é para vocês verem que vários textos falando da mesma coisa, com finalidades diferentes e também finalidades iguais entre um e outro. E, no caso do discurso, esses textos podem gerar outros textos, outros discursos, seu baseado nele. Você não precisa criar um inédito, tirando da sua própria imaginação, se você tem como base discurso. Você pode criar um discurso do discurso. Perfeito? Essa é a finalidade desse exercício. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os gêneros na perspectiva aristotélica, tá bom? Foi um pouquinho maciço, mas vocês podem ver aí que cada texto, se vocês reverem, escutarem, tem a sua peculiaridade. Perfeito? No sentido das flores. Por isso classificamos de 1 a 6 no sentido de importância do objeto. Tá bom? Então, gente, partilhe o vídeo, dê o joinha e até a próxima aula.